Também. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos iniciar a nossa reflexão dessa noite. Para tanto, eu peço a todos que fiquem quietinhos, pensem em Deus, no Papai do Céu, pensem em Jesus, feche os olhinhos, né? Tem bastante criança hoje aqui. Vamos fechar os olhos, pensar no Papai do Céu. E a gente diz assim: gratidão, Senhor. Gratidão, meu Pai, por mais essa oportunidade de estudo, de reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Que nós possamos receber deste pão espiritual, que possamos colocar essas reflexões no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que cada dia mais nós nos aproximemos da lei de Deus, da sua lei de amor, nós possamos nos melhorar, realmente cumprir com os objetivos que fizemos, né, os compromissos que fizemos na espiritualidade quando nos dispomos a reencarnar neste momento. Que a gente possa cada dia mais nos modificar, nos reformar em direção ao amor do Cristo. Que a sua paz, o seu amor permaneça entre nós, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre da influência do bem e do poder do bem. É do livro Ideias e Ilustrações, e é uma crônica, mais um conto de Humberto de Campos, o Irmão X. Nessa passagem é uma conversa que tem duas pessoas sobre a lei de causa e efeito. Quando a gente fala de lei de causa e efeito, a gente pensa em justiça, né? Lei de causa e efeito, consequência por uma ação que eu fiz. E essa questão da justiça, a gente tem uma ideia assim muito diferenciada, né? Muito diversificada sobre o que se trata a justiça. Aqui na Terra nós não temos a ideia completa de justiça. Mas essa questão da justiça, ela já passou assim por evoluções. Nós já viemos lá da época antes de Moisés, né, onde as pessoas tinham uma ideia de justiça, onde aplicava o poder de força, de vingança, quando alguém cometia algum equívoco, né, as outras pessoas punia com muita severidade, às vezes até quem não fez, né? Mas toda a família da pessoa. Aí veio Moisés e fez a pena de talião, que era olho por olho, dente por dente, que também não atendeu, ainda é assim, né? Um sistema que não atende à ideia de justiça. E agora, mais recente, nós temos a nossa justiça da terra, que julga, que pune, que penaliza as pessoas por equívocos cometidos. E aí nós nos remetemos à ideia de justiça de Deus, né? Deus é justo, a gente sempre diz assim, Deus é justo. Mas o que é justo? Como é que é essa ideia de justiça? Aí a gente ainda diz mais, com base nos ensinamentos, nas orientações dos espíritos que deram a Kardec diante das perguntas que ele fez aos espíritos. E aí veio assim que Deus é justo, é soberanamente bom, é misericordioso. E aí a gente, aqui enquanto encarnados, essa ideia de misericórdia, de bondade, de justiça, parece que elas não casam muito bem. Porque nós sempre temos aquela ideia de justiça como punição, pura e simplesmente, que às vezes acaba sendo uma vingança.
uma pessoa faz a outra. Então, na nossa crônica, ela trata justamente disso, né, de Humberto de Campos. Então, Armando Pires, que era um motorista, ele ia levar o senhor Jorge Bretans para uma pousada, uns 40 quilômetros dali onde ele estava. Ele estava ajeitando o carro, o automóvel, né, fazendo as verificações de praxe para poder empreender essa pequena viagem. Nesse momento eles estavam então conversando sobre essa lei, a lei de causa e efeito, né, entre os dois. E o Bretans dizia assim para o Armando: mas você não acredita mesmo que a justiça possa ser modificada pela misericórdia? Aos nossos olhos, às vezes a misericórdia e a justiça não casam muito bem, né? E para o Armando também não. Ele dizia: não, eu não concordo. Misericórdia e justiça não andam juntos. E você acaso não admite assim que o destino, né? Nosso destino ele muda o tempo todo, né? Se eu tomo uma rua diferente daquela que eu inicialmente pretendia, já muda todas as coisas, né? Vai mudando. E assim também as decisões, as ações, eu faço uma coisa, outra, toda hora é mudança. Então todo dia nós estamos renovando os nossos compromissos e as nossas ações. E então a questão dessa justiça, pura e simplesmente, ela também não é reparável a toda hora, ela também não passa por essas situações de mudanças a todo tempo. E novamente o Armando dizia, né? Não. Simplesmente ele dizia não, ele não estava concordando. A Bretans então dizia para ele assim: e a questão das ações do amor? Você não crê que as ações do amor elas desfazem a cadeia do ódio e, por conseguinte, a pessoa pode então ter oportunidades, ter minorado aquela ideia de responder por aquela ação de forma assim tão incisiva? Ele também, novamente, ele dizia não. E a questão de fazer o bem, né? Fazer alguém, auxiliar alguém que chora, tentar consolar, levar esperança, levar alegria a alguém que está em sofrimento. Você não acha que isso é uma possibilidade de transformação também dessa lei de causa e efeito, de redução dela? Novamente Armando dizia que não. Você não reconhece então que um irmão, quando ele prova, ele é intimado pelas leis do universo ao sofrimento, né? Para responder àquela lei de causa e efeito, para ressarcir faltas que haja cometido em outras existências. Veja que os dois eram espíritas, né? Eles acreditavam na vida após a morte. Nós, igualmente, somos elevados a conhecer a dor pelas mesmas leis divinas, de maneira a prestar auxílio àquela pessoa e resgatar também a nós, né? Nós também podemos resgatar as nossas dívidas através de minorar a dor do outro. Você não acredita nisso? Ele também diz que não, né? Justiça é justiça, né? Se a pessoa fez, ela tem que pagar, tal e qual, né? Essa era a ideia do Armando. E você não tem por bem que o bem, né, dissolve o mal, e assim como ele dissolve o mal, diminuindo o mal, minora, né, diminui também as dores, o sofrimento e aquela cobrança sobre ações que a pessoa já fez. Ela já foi para o lado do bem. Assim como o reequilíbrio extingue a perturbação. Você não concorda que um ato nobre, um ato de bondade, não redundará sempre na justiça em favor de quem o pratica? Quer dizer, a pessoa que pratica o bem, ela não vai ter diminuída aquela sua penalidade, aquela sua dor, o seu sofrimento? Não, novamente Armando disse. E ela falou: mas por que você por que você acredita, né, tão piamente nessa justiça tão implacável aos olhos de Deus?
Aí ele disse assim, porque a justiça deve ser justiça, justiça é justiça, né? E cada qual de nós pagará pelos seus próprios erros. Não tem como reduzir isso aí. E Bretanz então falou, nossa, céus, até a expressão que ele usou aqui, céus, mas você não aceita a ideia de que migalhas de amor são capazes de funcionar em lugar da dor? O amor pode diminuir a dor. Ante os fóruns celestes, né? Se é que tem essas categorias de julgamento, assim, pequenas prestações de serviço, pequenos afagos, carinhos, pequenas ações em benefício de outro, na base da equidade, da boa vontade, da diligência, não podem evitar uma dívida venha a ser cobrada no tribunal divino. E novamente Armando disse não. Aí em seguida, né, depois daquele debate, assim, que um estava de um lado e o outro estava do outro. E é muito fácil a gente entender isso, né, levando em conta a nossa lei própria, né? A nossa lei da terra, ela não considera, né, muitas coisas. Ela não considera, não dá para considerar, por exemplo, o que levou a pessoa a essa ou aquela ação. E ainda que considera, ela não tem uma visão do que levou aquela pessoa a fazer, a cometer tal algo. Por mais que ela pergunte para a pessoa, olha, por que você cometeu esse crime? A pessoa fala, foi por isso, isso, isso. É verdadeiro essa afirmação? Não dá para saber, né? Então, a lei de Deus, ela é muito maior que isso. Deus está acima, né, dessas situações todas. E Armando não conseguia compreender ele. Para ele, era lei e pronto, tinha que se cumprir. Então, eles entraram dentro do carro e o carro chispou em rumo ao hotel. Era uma tarde chuvosa, final de tarde, estava chovendo bastante, cinzenta, e durante alguns quilômetros depois que eles saíram, uma elevação, tinha um buraco no asfalto, e no final da rampa, e o carro passou e deu uma sacudida, né, percebendo que passou pelo buraco. Bretanz lembrou assustado, lance perigoso, é muito perigoso esse buraco aqui. Então convém a nós pararmos, tentar cobrir o buraco, colocar alguns galhos, se não conseguir cobrir, para avisar as pessoas mais distraídas, que possa também cair no buraco, possa acontecer algo mais grave até, né? E Armando protestou, não, nada disso, vamos embora, é obrigação, eu não sou prefeitura, não sou governo para fazer esse tipo de trabalho, não ganho para isso, né? Outros motoristas que se danem, dizia ele, não somos empregados de ninguém. E feito isso, ele estava dirigindo, o Bretanz não podia fazer nada, estava de passageiro, foram embora. Chegaram ao local de destino, Bretanz então recolheu o seu hotel, agradeceu ao obséquio do Armando, e Armando imediatamente regressou pelo mesmo caminho. Já podemos imaginar o que aconteceu, né? E já era noite, né, quando ele estava voltando pela rodovia, e justamente naquele ponto da rodovia onde o Bretanz falou que deveria colocar alguns alertas ou cobrir o buraco, Pires, né, Armando Pires, ele estava em alta velocidade, porque ele estava sozinho no carro, né, e aproveitou o momento de estar só para puxar um pouco mais, e encontrou aquela cova já bastante alargada pela chuva e o agaceiro, e o carro capotou de forma espetacular, projetando um barranco abaixo. Depois do acidente, foi socorrido, foi para o hospital, alguns amigos foram visitar ele, então acha ele então enfaixado, né? Humberto de Campos conta, né? Achamos ele de rosto enfaixado e sob a atenciosa assistência de um abnegado ortopedista que estava engessando uma perna esquerda dele que estava em frangalhos. Pires, Armando Pires,
não falava, mas pensava. E pensava exatamente nos delicados meandros da lei de causa e efeito, chegando à conclusão de que o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chega antes. Então essa foi a lição que Humberto de Campos nos trouxe. O bem que se faz é o nosso salvo-conduto para males ou para consequências maiores. E no caso, então, a lei de causa e efeito, ou a lei de Deus, ela não tem essa visão que às vezes a gente quer dar a ela, né? Às vezes, por conta da lei de Deus, a gente vê uma pessoa em dificuldade e fala, não, mas ele está pagando, não é? Ele que se vire. Por que eu tenho que ajudar? Deus não é justo? Então ele está pagando. Mas aqui a nossa história, ela nos leva a uma outra reflexão, né? Como é que a gente se movimenta nessas situações, né? E a lei de Deus, ela também é bondade e é misericórdia. E até no livro dos Espíritos, né, tem uma passagem onde ele lembra, né, que não há razão, por exemplo, para ficar cobrando, punindo alguém que já se redimiu. Se nós que somos pais aqui, né, a gente às vezes cobra de um filho que está cometendo equívoco, a partir do momento que ele aprendeu a lição, a gente vai continuar punindo ele? Não, porque a tua atuação foi muito grave, a gente tem que continuar, mesmo depois que ele redimiu, mesmo depois que ele aprendeu a lição, mesmo depois que ele se modificou, a gente vai continuar? Não, né? E Deus é muito maior que isso. Deus é muito maior que os pais aqui da terra, né? Nem se compara. Então ele age com misericórdia. Tem uma passagem de Emmanuel, né, que chama remuneração espiritual. É uma passagem onde ele começa com a fala de Paulo ao Timóteo, no capítulo 2, versículo 6, que diz o seguinte: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aí na primeira parte ele fala sobre o salário e a moedade e as vantagens do trabalho, né? O trabalho nos leva a ganhar experiências, ele ensina-nos a conhecer uns aos outros, a lidar com dificuldades, a autoeducação, a questão de disciplina, enfim. O trabalho traz uma série de vantagens que a gente não soma à questão do salário financeiro. Mas na segunda parte dessa mensagem, ele diz o seguinte, que é o que vai de encontro com essa nossa reflexão da noite, que diz o seguinte: quando o trabalho, no entretanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Então, aquele trabalho que a pessoa faz com prazer, com vontade de servir, aquele que ele se sente útil em fazer alguma coisa. Então ele continua: toda vez que a sentença, que a justiça divina, veja, a justiça divina, ela nos procura no endereço exato para a execução da sentença, quer dizer, para cobrar responsabilidades por algum ato que eu cometi no passado, essa sentença foi nós mesmos que lavramos contra nós mesmos. Nós, como espírita, nós sabemos que quando nós nos dispomos a reencarnar, nós fazemos compromissos e se envolver em determinadas situações que vai nos oportunizar resgates, alguns equívocos do passado. Então nós lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito. Então, quando a justiça divina nos procura para cobrar essa dívida, entre aspas, né? E nos encontra ao serviço do próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, aquele que está a serviço do Cristo, ainda que ele seja um endividado, né? Que ele tenha cometido muitos atos equivocados no passado, em várias existências,
mas ele está ali servindo, pelo prazer de servir ao próximo, a misericórdia, veja bem, a misericórdia diz que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando nós nos defrontamos com o momento de enfrentar aquela situação, resultado do passado, mediante a justiça terrena, mediante a justiça de Deus, eis que aquelas pessoas que nós ajudamos, servimos a elas com prazer, são nossos advogados, são companheiros, advogados naturais da nossa causa, que ameniza as nossas penalidades em que sejamos em curso. Então, é aí que vem a ideia do resgate pelo amor. Então, toda vez que nós servimos alguém, que auxiliamos alguém, que somos bondosos com alguma pessoa, nós temos que levar em consideração, aquela pessoa não está sozinha. Aquela pessoa tem, assim como nós sempre repetimos aqui, nós não temos uma multidão de pessoas, de espírito que nos antecederam lá no plano espiritual, que nos ama, que amamos a eles e que são nossos protetores, são pessoas queridas que estão nos auxiliando. Quando você auxilia alguém, essa pessoa também, ela tem uma multidão. E essa multidão, além dela própria, são advogados nossos diante das dificuldades, diante das situações que nós podemos nos ver de cobrança, de responsabilidades por ações do passado. Então a gente pode ter suprimido essas dívidas de todo até, diz aqui, que é o resgate pelo amor. Então ele conclui assim: reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte serão sempre para nós apoio constante e promoção à vida melhor. Então sempre o servir é o nosso salvo-conduto para esse caminho da vida melhor, Felicidade ainda está um pouco distante de nós, mas pelo menos a gente tem uma vida melhor. E no finalzinho da crônica ele coloca algumas frases, de alguns autores aqui, como irmão Benedito Candelário, que diz: felicidade aparece por dois modos naturais: palavra que pode muito, serviço que pode mais. Então, muito falar nem sempre pode bastante, mas mais pode aquele que realmente executa. Depois tem uma outra assim: o tempo não volta atrás, dia passado correu, tempo é aquilo que se faz do tempo que Deus lhe deu. Leonel Coelho. Então, aproveitar o tempo, no trabalho de servir. E por fim, de Mariano José Pereira da Fonseca, também está nessa crônica: enquanto esperas pelo céu, não ouvides que também a terra vive esperando por ti. Aquela ideia, que a gente às vezes estuda, vive sempre buscando a espiritualização, mas esquece que nós vivemos no planeta Terra e que o nosso destino aqui é nos melhorar, nos consertar, nos reformar através do serviço em favor do próximo. Então seria essa a nossa reflexão dessa noite sobre justiça. Eu espero que a gente possa melhorar as nossas ideias, porque essa questão de Deus cobrador, a gente vira e mexe, mesmo dentro da doutrina espírita, plantou, colheu, lei de causa e efeito, e às vezes a gente não reflete muito bem sobre o outro atributo de Deus, que é a misericórdia e a bondade. E na nossa vivência aqui, a misericórdia, a bondade e justiça parece que é como água e óleo, muito difícil de se misturar.
Mas Deus mistura isso sim. Nós é que ainda, na nossa pequenez, no nosso ainda caminhar, ainda achamos que tem um Deus lá que é como um banqueiro, né? Que está lá anotando, né? Cobrando juros, ou diminuindo aqui e ali, e não é bem assim, né? A lei de Deus é uma lei muito maior que essa, e que tudo que acontece em nossas vidas é pela permissão de Deus, né? Ainda que aquilo que nos acontece parece ser um mal, e às vezes até nos coloca em alguns momentos um pouco contrariados, revoltados com Deus, mas é necessário, né? São situações que ali está a justiça de Deus. E nós ainda somos crianças e não entendemos muito bem por que nos são negadas coisas que a gente quer, né? Criança não é assim? Quer um doce, mas você não pode comer o doce agora. Quero um sorvete, mas você não pode o sorvete agora, mas eu quero, né? E assim também nós adultos perante Deus, a gente também quer coisa, né? Que é alívio das nossas dores, das nossas aflições, mas não fazemos a nossa parte, muitas vezes. E aí, nós não somos os bem-aventurados aflitos, que disse o Cristo, né? Somos aqueles desesperados que ainda estamos agravando e colocando ainda mais peso sobre aquele sofrimento que carregamos. Então, gratidão a todos, que a gente possa ter uma semana muito boa, tranquila, e que essas reflexões possam nos indicar o melhor caminho. Então vamos caminhando agora para as nossas radiações com o pessoal que está online. Vejo que chegou mais pessoas. Boa noite a todos, né? Cristiano, Célia, tem mais pessoas aqui. O nominho está aparecendo só pela metade e eu não sei bem quem que é. Mas Dona Divina, seu Sebastião, está aí. O Cristiano, levantou a mão, pode falar, Cristiano. Boa noite, seja bem-vindo. Muito bem. Então vamos fazer a nossa radiação e nosso alto passe. Eu peço a todos, todas, que neste momento nós serenemos as nossas emoções, busquemos o equilíbrio dos nossos pensamentos, direcionar os pensamentos para as coisas boas que Deus nos disponibiliza, a gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e vamos nos colocar de forma mais confortável possível, respirar tranquilamente, profundamente, e vamos nos imaginar num lugar tranquilo, sereno, em presença da natureza. E nesse local nós vamos receber então essa energia que vai promover uma limpeza do nosso campo energético, através desses movimentos